Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o caso Nayane. Para quem não se recorda aí, em outubro faleceu na Santa Casa e Maternidade de Panorama uma moça com o nome de Nayane e seu bebê. Então, após 6 meses aí, a população continua sem resposta sobre o crime que aconteceu na maternidade de Panorama. Não é de hoje que a gente nunca vê as respostas da justiça. Então, houve algum tempo atrás troca de bebês na maternidade. Uma das mães que notou que o bebê dela tinha sido trocada foi a mãe que foi até a delegacia, que exigiu um DNA, o qual foi descoberto que realmente as crianças teriam sido trocadas na maternidade e depois foi destrocada. Então, elas estariam aí com essas crianças trocadas até hoje se uma das mães não percebesse que a criança tinha sido trocada. Então, a população nunca teve uma resposta do que foi apurado pela polícia no caso da troca de bebês. Então, as pessoas, quem foi o culpado pela troca de bebês, já que tudo levava a crer que eles sabiam dessa troca, então nunca aconteceu nada com ninguém, a população não merece uma resposta da justiça. No caso, fato de outubro de 2018, Nayane, a mãe que fez um pré-natal totalmente saudável, a qual passou por várias vezes pelo pronto atendimento de Paulicéia, o qual não tinha um ginecologista, ela passava por um clínico geral, depois encaminhada para Panorama, e ocorreu a fatalidade de medicamento aplicado irregularmente. E os culpados? A Diário Notícias teve acesso ao processo que corre em segredo de justiça, o qual os 2 principais médicos ainda não foram ouvidos depois de 6 meses. Existem algumas irregularidades aí, não vou nem dizer irregularidades, mas até estranhas, pelos principais 2 médicos ainda não ter sido ouvido, e o resto do pessoal aí que estava presente na sala no momento que ocorreu foram todos ouvidos, mas os 2 médicos principais ainda não. Após 6 meses, então eu não sei qual a demora em estar sendo aí apurado esse crime. Eu posso afirmar, depois de ler todos os depoimentos, que houve um crime. A população quer justiça, a população está aguardando uma resposta sobre esse crime que infelizmente ocorreu na maternidade de Panorama. Depois de um tempo aí, houve as especulações que um dos motivos do fechamento da Santa Casa e Maternidade de Panorama, que até hoje está fechada. Durante a entrevista que a Diário Notícias fez com a mãe, muitas pessoas comentaram. A Diário aí tem os comentários, mas aconteceu de eu ganhar aqui na maternidade, meu filho faleceu, meu filho ficou doente, teve problemas na cirurgia. Então a gente nunca aí tem nenhuma resposta para nada. Então tá na hora, ou passou da hora, da justiça mostrar para Panorama todos os moradores que assistiram na época a matéria da Diário Notícias. Então mostrar para as pessoas o que aconteceu. Porque tudo em Panorama aí a gente veja, né, que tem muitas irregularidades e que a população pelo menos nunca fica sabendo se houve culpado, se alguém foi condenado. Então a gente precisa aí saber a resposta da justiça do caso Nayane, a qual a Diário Notícias vem acompanhando desde o início.
Então, a Diário Notícias, enquanto alguns sites divulgou aí a fatalidade, a Diário Notícias mostrou que não era fatalidade. Foi erro médico. E queremos que os culpados sejam condenados. Então, após 6 meses do caso Nayane, continuamos sem respostas e precisamos cobrar. A população e a Diário Notícias têm que cobrar uma resposta da justiça. Nós merecemos. Então, são bebês que são trocados em maternidade, são erros médicos que acontecem dentro do município de Panorama há anos, o qual tem depoimento de pessoas na entrevista que a Diário Notícias fez, e a população precisa dessa resposta. Então, pelos clínicos gerais, ninguém ter visto que essa mãe já estava na hora de fazer uma cesárea que ela não ia ter normal. O erro médico que aconteceu dentro da maternidade, porque o erro de tudo que aconteceu com Nayane começou em Pauliceia. Não tinha ginecologista na cidade para examinar aquela mãe e ver que ela não ganharia de parto normal. Então, não adianta a administração de Pauliceia colocar toda a culpa na maternidade de Panorama. Porque se tivesse um ginecologista em Pauliceia, ele teria visto que essa mãe não ganharia de parto normal. Depois de dias de sofrimento dessa mãe, procurando ajuda médica de um ginecologista, ela foi encaminhada para Panorama, o qual aconteceu a fatalidade dela vir a óbito com o filho dela por aplicação de uma injeção errada. Eu li todos os depoimentos, eu tive acesso a todos os depoimentos, por mais que o doutor pressionou a família para que não passasse nada para Diário Notícia. Eu tenho áudio gravado. Então, a Diário Notícias e a população de Panorama, Pauliceia e todos que acompanharam quer saber: cadê os responsáveis pelo crime? Porque os 2 principais médicos não foram ouvidos até agora. E todos os erros que a Diário Notícia vem acompanhando no processo, após o fechamento da Polícia Civil, se continuar com os erros, vai divulgar para a população. Nós precisamos dessa resposta, doutor. E a população, a Diário está acompanhando o processo e a população também vai saber. Então nós estamos trazendo, ainda não foram ouvidos e muitos erros no processo estão aí até o fechamento. Nós vamos ver aí, esperar fechar esse processo para então a gente tomar uma providência. Mas estamos aqui hoje cobrando da justiça o caso Nayane. Queremos saber os responsáveis pela troca de bebês na maternidade. Nós estamos com uma maternidade fechada devido às irregularidades em dinheiro público. Então, por mais que queiram abafar que existe a vigilância sanitária, realmente a vigilância sanitária vem pedindo para que seja feita umas modificações. Foram realizadas modificações, mas aí a justiça não quer que seja aberta a maternidade, a Santa Casa e Maternidade de Panorama, porque está apurando desvio de dinheiro público. Então o provedor da Santa Casa não fala para a população, o prefeito Júlio não fala para a população, a Diário Notícias fala. Ela conta para a população o que realmente está acontecendo na Santa Casa, porque a população tem a obrigação de saber. Então vão parar de tampar o sol com a peneira. O que acontece na maternidade? A Diário Notícias vem divulgando há anos
que a Santa Casa, todo o dinheiro público nosso, vai para a Santa Casa, ninguém presta conta de nada. Aí a justiça entrou no caso, é dinheiro público. Eles querem saber para onde foi todo esse dinheiro. Por que a Santa Casa está nessa situação com tanto dinheiro que é para mandar? Que é mandado pela prefeitura. Então Júlio Pires e o provedor da Santa Casa, tanto o Sérgio Rico como os demais para trás, vão aí responder para a justiça, cadê o dinheiro que estava aqui? Então essa é a real situação da Santa Casa, essa é a real situação da troca de bebês, essa é a real situação do caso Nayane. Então se a população não cobrar, nós vamos continuar aí, ó, com portas fechadas, porque a gente está vendo e está cansado de ver que políticos estão aí pouco ligando para a população. Então não adianta aí prefeito, vereador fazer vídeo mostrando uma coisa e na realidade é outra. Então a gente vê enquanto um prefeito se preocupa, como o Júlio também não fica atrás do Hermes, se preocupando com festa, porque acredita que festa que dá voto. Enquanto a população está nessa situação com a saúde das duas cidades. Não é uma cidade só. São as duas cidades que estão em causa à saúde. Então está na hora da população cobrar, porque eu vou falar só uma coisa para vocês. Júlio Hermes é empregado nosso. Nós não temos que dar parabéns porque o prefeito tampa um buraco. Nós estamos pagando, e muito bem, o salário deles para ele tampar buraco na rua. Nós pagamos o salário deles muito bem pagos para eles cuidarem de nós, para eles administrarem o nosso dinheiro. A mesma coisa acontece com vereadores. Então a população tem que parar de dar parabéns para prefeito, para vereadores. Eles são nossos empregados. Eu nunca vi um comerciante chegando e dando parabéns para o funcionário dele por ter vendido um sapato ou uma roupa, ou para uma empregada doméstica. Eles são nossos empregados. Tentam entender isso. Eles são obrigados a cuidarem do nosso dinheiro, a fazer as coisas para nós. Então nós não temos que dar parabéns para nossos empregados. Eles estão fazendo a obrigação deles, e muito mal. Muito mal eles estão fazendo aí a obrigação deles. Então nós temos aí que cobrar. Nós não temos que dar parabéns a ninguém. Porque uma cidade, eu vou dar um exemplo para vocês, o prefeito de Colatina recebe 17 mil de salário. A quantidade de moradores daquela cidade, nós pagamos isso para um prefeito de uma cidade desse tamanho. Nós pagamos 3 mil reais para vereador numa cidadezinha desse tamanho, que mal se tem aí emprego. Em Paulicéia é a mesma coisa, aí um salário alto aí. Então vocês estão trabalhando muito mal pelo que vocês ganham. Então vamos parar de puxar o saco de prefeito, vamos cobrar mais. Porque do tempo que a Diário vem falando que a Santa Casa não presta conta e que mais cedo ou mais tarde o Ministério Público ia entrar no caso, ele entrou. Mas não foi Ministério Público de Panorama não. Que fique bem claro isso. É Ministério Público Federal. Que acatou a denúncia do Ricardo Delmore, porque a de Panorama foi arquivado. E estão investigando para onde foi tanto dinheiro. Esse é o motivo da Santa Casa estar fechada. E, doutor delegado, queremos saber do caso Nayane. Tenha a todos uma boa tarde.